boa noite para todo mundo que está acompanhando ao vivo, boa tarde ou bom dia para você que está acompanhando na gravação do YouTube do canal da Yacarana. Sejam todos muito bem-vindos ao lançamento webinar da revista Jacarandá, uma revista climática, da qual a gente tem muito orgulho de receber aqui nossas convidadas, nossas palestrantes, a Gabi do Perifa, a Bia do Youth Climate Leaders, a Ana Correia e a Flávia da Uniclima. Yacarana é uma organização que trabalha com educação climática para construir e capacitar jovens líderes que querem entrar na pauta de mudança do clima, de sustentabilidade, querem aprender um pouquinho mais sobre o mercado de carbono, finanças climáticas e, por que não, também educação climática. Hoje é um dia muito especial para a gente compila nessa primeira edição uma revista que fala especificamente, exclusivamente sobre educação climática e contar com um time de peso desses para poder trazer um pouquinho da perspectiva, da visão, da experiência, da história de que elas estão passando nos territórios e com os trabalhos e projetos que estão sendo executados nos últimos anos, agrega demais para o que a gente quer entender sobre o que é educação climática. Então, Fê, vou passar a palavra para você, conta um pouquinho para a gente um pouco mais da revista, qual que é o objetivo da revista, por que que a gente quis convidar essas pessoas tão especiais para estar junto com a gente hoje. E boa noite, galera, bom webinar. Obrigado. Eu vou deixar aqui na tela projetada a apresentação para ilustrar um pouquinho a nossa conversa. Vocês já estão vendo? Estamos vendo. Beleza. Bom, gente, me apresentando rapidamente, eu me chamo Felipe, sou gerente de projetos da Yacarana e estou, assim como o Ricardo, toda a equipe da empresa, muito feliz da gente lançar esse projeto que foi pensado com muito carinho e feito com muito carinho também, a muitas mãos. Sendo a Yacarana uma empresa de educação climática, a gente queria fazer uma publicação que não só falasse de educação, que fosse capaz de promover algum conhecimento, compartilhar algum conhecimento, também construísse diálogos e fomentasse conversas que fossem interessantes. E, sendo uma empresa de educação climática, a gente achou que a primeira edição, a edição de lançamento da nossa revista, a revista Jacarandá, podia ser sobre educação climática, justamente para a gente poder falar com pessoas, com outras pessoas e outras organizações que trabalham com educação climática e criar que a gente é uma empresa nova, a gente queria chegar conversando, né? Isso seria muito legal. Daí a gente procurou várias pessoas especialistas na área, várias pessoas muito queridas, parceiras, que toparam escrever a partir dos seus pontos de vista, a partir das suas perspectivas sobre educação climática para a revista. E está aí o resultado de vários meses de trabalho. A gente está muito feliz com isso, como eu disse, muito grato a todo mundo que topou somar a esse projeto que é muito especial. E hoje a gente vai ouvir a galera da Uniclima, a Ana e a Flávia estão aqui representando a Uniclima, a Bia pela YCL, pela Youth Climate Leaders, e a Gabi pelo Instituto Perifa Sustentável, terminando comigo falando de um artigo que eu escrevi com o Luan Werneck, que é um grande ativista climático, amigo meu, com quem eu tive o prazer de escrever para a gente falar sobre educação climática, para a primeira edição da revista. Eu vou passar uns slides aqui, passando a bola para elas. E aí, gente, Ana, Flávia, Bia, Gabi, se vocês quiserem pedir para eu parar de compartilhar ou voltar a compartilhar, é só vocês falarem comigo, tá bem? Vou Combinado. passar a bola agora para Ana e para Flávia, da Uniclima. É com vocês. Obrigada, Fê. Obrigada. Eu sou a Flávia e eu queria falar um pouquinho para vocês sobre o nosso artigo e sobre o que a gente defende na Uniclima, né? E para falar sobre isso, eu trouxe algumas perguntas, né? Que a educação superior ela é um espaço estratégico para formar profissionais conscientes e preparados, né? E a educação climática ela também promove sociedades mais justas. Então, por que apesar disso, a gente aqui no Brasil ainda trata a crise climática como um tema periférico? Por que o MEC não exige das universidades
que eles incluam mudanças climáticas de uma forma estruturada e transversal nos cursos. Fica uma desconexão muito, né? E aí hoje a gente acaba tratando matérias sobre meio ambiente, sobre mudança climática, muito de uma forma como projeto e não como um princípio. Ele deixa de ser uma obrigação ética e institucional para ser aquele projeto ali, daquela matéria eletiva, né? E a gente entende, né, que tem muito uma resistência ideológica, e por conta dessa resistência ideológica e por conta desse negacionismo climático, o que é absurdo, negacionismo climático, você literalmente está sentindo na pele. Por conta disso, acaba ocorrendo muitos cortes orçamentários, né? E aí que entra o problema. O maior dos problemas que eu entendo. Porque, assim, constitucionalmente, a gente tem esses direitos garantidos, né? Na formação, na nossa formação. Mas a gente não tem esses direitos garantidos. A gente não tem essas matérias para os engenheiros, para as pessoas que vão construir as cidades. A gente não tem para os advogados, para os juízes, né? As pessoas que vão julgar as causas ambientais. Então, assim, esse direito ele é muito bonito no texto, né? Mas, na prática, a gente fica um pouco a ver navios, né? E aí, eu queria trazer também outra pergunta para vocês, que a gente fala bastante no nosso artigo, sobre a Lei 14.926, agora de 2024. Que não, mas a gente tem lei, a gente tem meios legais, mas quantas instituições públicas e privadas já reformularam seus currículos com essa lei de 2024? Pouquíssimas. O que é muito triste, né? O que é muito triste e muito maluco na minha concepção, porque como que você vai reformular algo se você não entende sobre aquilo? E aí a gente acaba caindo num ciclo vicioso, né? Porque a universidade não reage e a gente continua repetindo o mesmo erro com diversas pessoas. E a educação climática fica sendo como uma coisa meio uma moda acadêmica, né? Ela deixa de ser uma urgência ética de se formar esses profissionais. E a gente acaba caindo nessa negligência disfarçada de tradição curricular. Infelizmente, tendo dessa forma, mas quero deixar a Ana complementar também. Nossa, negligência disfarçada de tradição curricular. Essa me pegou aqui, Flavinha. Obrigada. Bom, pessoal, eu estou muito ansiosa para ouvir, vou absorver como uma esponja a fala de vocês, estou muito ansiosa. E eu vi muitas interseções com o que a gente escreveu e os demais artigos da revista, assim. O artigo do Perifa Sustentável traz, né, a formação crítica como uma estratégia para empoderar as pessoas em construir os seus futuros, né, e co-criar soluções para caminhos que antes, que de outra forma eram impensáveis. E eu vejo muito isso na educação climática e como uma ferramenta da transição justa, sabe? Eu acho que a transição justa para uma economia verde, por mais que eu tenha críticas a esse conceito, ela passa, é um pilar a educação climática. E nesse sentido, eu queria contar um pouco da história da Uniclima para vocês, porque eu acho que no contexto brasileiro, a educação superior é um privilégio. E é um privilégio que, para nós, vem acompanhado de responsabilidade. Então, se nós temos instituições que curricularmente estão entregando jovens para o mercado de trabalho com uma mentalidade intensiva em carbono, com uma mentalidade que alimenta um sistema que destrói a sociedade, sabe? A gente viu que a educação no ensino superior era uma solução de longo prazo. Ao invés de ter só apenas um campus carbono zero ou uma coisa que fosse
muito local, a gente viu que a educação climática, na verdade, era a solução a longo prazo e de baixo carbono, né, nesse contexto do ensino superior. E é isso, assim, além de centros de educação, as universidades são centros de pesquisa e junto com a extensão, sabe, elas formam um núcleo perfeito para despertar o interesse e conectar o graduando, né, com oportunidades. Então, nesse contexto de educação climática, ambiental climática, eu acho que a gente consegue usar a desculpa da economia verde para finalmente equipar os seres humanos, né, com ferramentas, como diz a Cássia, né, na entrevista com o Ricardo, para que elas sejam ambientalmente responsáveis. Então, e possam co-criar as soluções para proteger o futuro, tanto no nível civil quanto em todas as profissões, em todos os setores, sabe? Existe um gap e um elitismo de habilidades verdes, né? E um contexto, né, brasileiro de subempregos que precisa ser tratado. E a educação climática, eu vejo que é um caminho, sabe, para a população brasileira se empoderar dessa transição, sabe, e não novamente fomentar um neocolonialismo e uma uma economia que novamente se regenera, mas não resolve o problema, né? Que deixa o ser humano e a natureza como os últimos da equação. Então, bom, na Uniclima nós acreditamos nisso, estamos muito honrados de ter esse espaço aqui na mesa e ansiosos para escutar o restante desse webinar. Muito obrigado, a Carana e todo mundo que está aqui e faz esse trabalho incrível. Excelente, Ana, excelente, Flávia. Grato por compartilharem a experiência e a opinião da Uniclima. É muito doido, né? Porque a mudança do clima e os temas climáticos, eles são transversais. Então, se a gente para pensar em cursos de graduação na universidade, teoricamente, como a Flávia comentou aqui, o MEC deveria sim colocar uma obrigação, nem que seja mínima, para que todos os tipos de graduação, desde o fotógrafo até o cientista social, o advogado, o engenheiro, quem quer que seja, o repórter, né, a pessoa que faz letras também, entenda mais sobre o que é mudança do clima, o que é uma educação climática, porque ela está intrinsecamente relacionada com a nossa humanidade, né? O ecossistema e o ser humano, eles estão dentro de um mesmo ambiente. E, Gabi, agora da tua vez, queria te perguntar, assim, a Flávia comentou que a educação climática tem sido tratada dentro do MEC, tem sido tratada dentro do mundo educação, né, da instituição educação, como um assunto periférico. Mas e na periferia? Como que vocês têm enxergado isso no território, no solo? Como que as populações periféricas pensam ou trazem esse ideal de educação climática? Boa noite. Boa noite a todos. Um dia muito feliz de estar lançando essa revista, né? A gente ficou muito contemplada nessa escrita do artigo, e no qual espero muito que vocês gostem depois, inclusive comentem, nos marquem. E para responder um pouco da perspectiva, eu gostaria até de acrescentar uma questão de que quando nós falamos de periferia e favela, a gente fala de uma singularidade muito ampla. E eu acho que é aí que está a riqueza e a criatividade que a educação ela permite. Eu preparei aqui rapidinho, porque eu sou professora no final do dia, então eu amo um slide, mas é só para guiar minha fala. E aí eu espero muito que vocês possam dividir, compartilhar aí nos comentários, só para a gente ir trocando com mais detalhes e chegar numa resposta juntas, né? Eu acho que perguntas como essa eu preciso muito de vocês para me ajudar a responder. Bom, o Perifa Sustentável, ele começa de um lugar muito coletivo, uma organização que nasce do coração de uma periferia, em maior parte. Eu e a Amanda crescemos na Brasilândia, e a gente acaba atuando onde muitas vezes a política pública ela não chega ou falta.
E quando a gente fala de políticas públicas, a gente fala também de uma educação de qualidade, né? Eu passei durante o meu ensino fundamental 1 inteiro numa escola de lata, que foi proibida há muitos anos, mas ainda estava lá. Então tem várias questões e lacunas que permeiam, e o perigo sustentável ele nasce com essa ânsia de usar a criatividade, usar toda a energia que nós jovens possamos e temos durante a nossa juventude para poder conversar com outros jovens racializados sobre o que nós podemos fazer sobre uma nova agenda climática. Então, a gente tem 3 frentes, né, que é a incidência política, que é essa discussão de mais popular do que nós podemos fazer, como podemos ser mais assertivos nas políticas públicas nos nossos territórios. Tem uma parte de educomunicação, que é como falar, explicar, trocar o conhecimento sobre uma coisa tão técnica, que foi muito embranquecida desde o início e que nas últimas pautas tem sim se popularizando e tem escurecendo, ainda bem. E tem os projetos territoriais, que é justamente contemplar esse lugar da singularidade dos territórios, que é muito amplo. E aí, um pouquinho de mim, gente, na verdade, antes de um pouquinho de mim, eu queria até trazer um pouco do tema do nosso artigo, o que fala sobre educação antirracista, né? E eu queria provocar para vocês o que seria uma educação antirracista, né? Se a gente vai falar de periferias, a gente precisa trazer raça. Não há um diálogo em que ele seja e contemple uma justiça socioambiental sem raça no Brasil. Então, eu espero muito que vocês comentem, pensem aí. Eu me chamo Gabriela Alves, né? Sou estrategista de rua, design social e cientista social também. Sou uma mulher afro-indígena. Eu cresci entre a Brasilândia e o Jaraguá, ambos da Zona Norte de São Paulo. Eu acabei fundando o Perifa Sustentável e o Gota do Oceano, que também é uma outra empresa, como resultado de vários professores que me ajudaram a canalizar a minha raiva, que de tanta coisa que faltava no meu bairro, como eu podia fazer isso em boas perguntas. Então, eu hoje vejo que foi um trabalho de muitos professores que, por mais que tiveram várias questões dentro da sala de aula, me ajudaram a pensar e a canalizar essa raiva que, por vezes, eu sentia. Esse meu trabalho não começou na faculdade, ele, na verdade, começou, e eu hoje vejo lá atrás, com a minha avó, né, minha avó Cleonilda, que foi uma liderança local. Então, foi diversas perspectivas. E para falar sobre a singularidade, eu trouxe um exemplo muito interessante de como Perifa veio trazendo uma singularidade da Brasilândia com o nosso primeiro projeto em 2023 para 2024 sobre educação, chamado Clima de Quebrada. Eu gosto de trazer ele porque ele foi a nossa primeira forma de furar essa bolha, conversar com a DRE, né, que é a Diretoria Regional de Educação, trazer professores para a formação para falar de raça e clima e, principalmente, pensar em algo lúcido e prático com os jovens. Então, como que a gente garantiu que os jovens escolhidos da escola Céu Paz, que fica na região do bairro de Pantanal, que fica lá no topo, né, da Brasilândia, como eu te garantiria a singularidade daquela parte da Brasilândia, porque Brasilândia é enorme, poder aprender sobre clima, aprender sobre raça e principalmente usar isso como uma ferramenta na rua. Então, a gente acabou elaborando o Clima de Quebrada, uma forma de fortalecer esses jovens, esses professores, para essa transformação que pudesse, de alguma forma, sair um pouco dessa bolha da sala de aula, que poderia ficar se a gente só ficasse discutindo crise climática e também o racismo ambiental. A gente teve 214 alunos formados, porque foram 2 séries do ensino Fundi 2, então foram bastante alunos, cerca de 36 professores, com 23 aulas formativas, então foi todo um ciclo com uma intervenção comunitária. E essa intervenção, ela veio justamente do que os jovens alunos queriam fazer em volta da escola. Então, uma forma principal e regenerativa de aplicar uma educação antirracista, primeira parte é reconhecer a raça. Então, a gente falou sobre raça dentro de uma escola pública, o que tem vários desafios. Quando a gente vai numa periferia, a racialização, ela vem para um lugar muito sensível, porque a raça no Brasil, ela veio de um processo de violência, de miscigenação muito grande.
Então, se apropriar, entender que sim, você é uma pessoa preta, mas pode ser uma light skin. O que que é light skin? Por que que tem tantas cores? Mas como assim? O que que isso tem a ver comigo? Olhar essa identidade a partir dos alunos do Fundo 2 foi primordial, e é um trabalho, gente, que começou no clima, mas ele acaba se desdobrando com o apoio de outros professores depois. E a intervenção comunitária, quando a gente decidiu construir isso, ela viria dentro dessas conceituações trabalhadas junto com os alunos, mas eles iriam escolher, a partir do momento que eles entendessem o que era crise climática, o que em volta da escola angustiava, o que tinha a ver com o termo de crise climática. E aí, gente, foi muito interessante porque começa a linkar. Começa a ver que a enchente não é acaso, começa a ver que o calor excessivo também não é acaso. E aí vem para um lugar um pouco menor, né? Que é um lugar que eu considero uma forma regenerativa de educação, que é pensar, ok, o que que eu posso fazer junto com os meus amigos e num coletivo menor? O exercício desse menor para o maior, ele pulsa e ajuda a exercer um exercício cidadão mais para frente. Então, a gente acabou criando essa forma de lidar e dissecar os 23 aulas, que foi a partir desse lugar de raça, um pouco mais macro, como que a gente iria trabalhar um protagonismo juvenil a partir da crise e todas as questões climáticas, para uma educomunicação, como que eu chamo outras pessoas para fazer parte do que eu quero, para ter essa intervenção na rua. Eles escolheram um ponto viciado em lixo, né, que é muito comum nas comunidades, que é como eu falei, às vezes pode ser muito singular, mas tem muitas dores que são divididas por várias favelas e periferias, mas a forma como bate é diferente. Essa viela era acesso direto de vários alunos que moravam atrás da escola, que tinham que passar todos os dias pelo ponto viciado em lixo, que era todo escuro, e às vezes tinha que voltar para a escola, e tinha que sair correndo porque tinha algum rato. Então eles falaram assim, não, a gente quer fazer alguma coisa nessa viela, porque isso também é crise climática. E a partir disso a gente teve todo um processo, né, de protagonismo, eles ajudaram e na verdade criaram, né, o dia do evento, então convidaram todo mundo que morava perto da escola, os vizinhos, para estar nesse momento na rua de limpeza coletiva e também pintura, porque é um lugar de esperança. É uma forma diferente de ensinar uma dor, porque às vezes se a gente vai só falar de racismo, dói tanto que às vezes não quer ouvir. E não é o lugar que a gente precisa hoje, a gente precisa de aliados. Então a gente entendeu que fazer esse lugar de transformação seria muito interessante. Essa foi como que estava no início das ações depois da limpeza coletiva do bairro, e aí teve toda essa pintura na viela com as instalações de lixo, o que não responde a uma questão de ausência de políticas públicas de coleta de lixo. E foi uma coisa que a gente trabalhou muito com eles. Mas a coisa principal que para a gente é primordial, inclusive depois eu quero trocar com vocês, né? Tanto no chat como quem está aqui com a gente, que teve outros artigos, é que há uma das formas primordiais de uma educação antirracista é ela perceber que é possível agora a gente mudar a situação. E isso, para mim, é uma forma de se olhar outra construção e perspectiva de um futuro. Porque na educação, numa escola pública, principalmente dentro dessas favelas, o que a gente mais precisa é engatilhar essa raiva e canalizar com boas perguntas. Porque nasce coisas boas a partir disso. Não é essa ansiedade de ter respostas, ela é muito colonial. Às vezes é muito mais elaborar mais perguntas para se chegar num lugar muito mais interessante do que de fato responder. Porque eles perceberam, tipo, é um começo, mas como a gente continua? E aí, de fato, que o coletivo vai se desdobrando. Esse era o propósito da crise do clima de quebrada, que foi um projeto que foi o nosso primeiro na rua. E aí, assim, para finalizar, que eu acredito que já esteja quase meus últimos minutinhos, eu reforço com alguns dados do nosso Brasil. Porque se hoje, que bom que a gente está abrindo a revista com uma
pauta que muda realidades, que é a educação. Inclusive, já foi comprovado que quem passa numa educação pública tem uma leve mobilidade social, e eu sou fruto disso, né? Eu fui para Ciências Sociais na Unifesp, justamente por cotas, e hoje eu tenho acessos que minha mãe não teria, assim, e é muito interessante como a educação, ela proporciona alguns lugares interessantes, mas a educação por si só, e ela não ser discutida um currículo crítico, assim como raça, como esses dados que eu trouxe, ela é em vão. A gente vai acabar reproduzindo outra face de uma outra violência. Então, hoje, para construir uma educação que discuta de fato uma crise climática para uma solução efetiva e popular, a gente precisa entender que 56% das pessoas hoje, segundo o último IBGE, são pessoas racializadas. Que também, dentro dessas pessoas, cerca de 75% de pessoas mais pobres são as pessoas negras. E sem contar o sistema carcerário e de empregadas domésticas, que é um tipo de empregabilidade que hoje não é vista. Então, para falar de futuro, a gente ainda precisa falar de alguns conceitos de vida, do bem viver, da empregabilidade digna, aproveitando inclusive o espaço para falar sobre o plebiscito que está aí, gente, assinem sobre a escala 6x1, porque é sobre essas mudanças que a gente fala sobre uma educação que seja minimamente antirracista e que possa ser popular, assim como a gente anseia e busca ser. Então, assim, para finalizar minha fala, eu pensei o quanto a educação antirracista ela é uma forma de devolver, nomear dores, colocar cor na história, e principalmente ela é circular, né? Ela ensina com afeto, com firmeza, ela é uma forma, sim, de curar dores estruturantes, para a gente ressignificar, e ela é jacarandá. Então, eu queria agradecer imensamente a oportunidade, espero dividir e ansiosa para ouvir o restante das falas. Maravilhosa, Gabi, grato por compartilhar a visão do Perifa e trazer um pouquinho da conexão entre o que seria uma educação climática e uma consciência racial, uma justiça social também, né? E você falou bastante, vou pegar já o gancho do que você trouxe do projeto do Clima de Quebrada para conectar com a nossa próxima fala do Youth Climate Leaders, que a Bia está aqui representando. Bia, a Gabi trouxe a perspectiva das crianças que estão no ensino fundamental 2. Sei que o Youth Climate Leaders não tem o objeto de trazer cursos para esse público, mas como é que vocês conectam a formação de pessoas jovens para preparar para um mercado de trabalho em que elas tenham ali uma conscientização e estejam empoderadas de conhecimentos teóricos sobre a educação climática? Conta para a gente um pouquinho do teu artigo e da perspectiva da instituição. Boa noite, Bia. Maravilha, obrigada, Ricardo, obrigada, meninas que falaram conosco e todos que estão aqui nos acompanhando. É uma alegria estar aqui, uma parceria com a Yacarana, que desde o ano passado vem trilhando um caminho muito interessante, complementar ao que faz a instituição em que eu trabalho, que é a YCL, a Youth Climate Leaders. Então, conseguimos fazer juntos já alguns projetos desde o lançamento da Yacarana, né, Ricardo, né, Felipe? Então, é uma grande alegria estar aqui também fazendo parte desse lançamento da revista. Parabéns pelo trabalho de vocês. Eu vou procurar responder sua pergunta, Ricardo, mas antes eu queria dialogar com uma coisa que a Gabi falou, que eu achei muito interessante, que é em relação a que é possível fazer a mudança agora, né, Gabi? Você falou disso como não sendo uma mudança que a gente precisa deixar para depois, né? Que tem muita coisa que a gente pode mudar hoje. Isso tem muito a ver com o que a YCL tenta mostrar e fazer, né? Junto com as pessoas que estão conosco, querendo mostrar que todo mundo que está nessa área climática é uma liderança, né? E uma liderança não no sentido de que precisa ter uma certa hierarquia, uma certa posição, um certo cargo, mas um papel de poder mudar, né? Isso é interessante nessa palavra liderança, nesse sentido dela, né? Que é possível a gente mudar e que isso dá uma certa tranquilidade, ao meu ver,
porque é tanta desgraça que a gente vê, né? Quando a gente olha os números, olha a realidade hoje, olha as perspectivas de emissão de gases de efeito estufa, de aumento da temperatura, dos desastres climáticos cada vez mais frequentes, tem coisas que a gente não consegue atuar diretamente, né? E isso a gente tem que também saber os nossos limites. Mas tem outras que a gente pode, sim, atuar, né? E que está no nosso presente, na forma que a gente, nas nossas escolhas, na nossa fala, nas nossas ações, no nosso trabalho, porque a área climática, ela é tão interessante, tão fascinante, né? Eu acho muito fascinante, porque ela é muito transversal, né? Então, quem sabe de química tem o que fazer na área climática. Quem sabe de educação tem o que fazer. Quem é jornalista, quem é do direito, quem é da contabilidade, quem é da RH, tá à mão de todo mundo. No seu lado pessoal e no seu lado profissional, sim, porque os desafios são tão complexos e tão multifacetados que os conhecimentos, quando vistos juntos, eles conseguem resolver algum problema. Quando eles são vistos muito isoladamente, realmente a gente não consegue resolver, né? Então, se a gente junta esses saberes, a gente consegue dar um passinho e lidar com essa complexidade e com essas dores todas, né? E o nome da YCL, então, é Youth Climate Leaders, né? Então, é a liderança climática jovem. Mas é uma juventude que não está sozinha também, porque a ação precisa ser intergeracional, né? A juventude precisa estar presente, precisa ser ouvida, mas ela é resultado também de uma história, de outras pessoas que vieram e que hoje a gente só consegue agir porque outras pessoas vieram antes da gente e continuam conosco agora ou atuaram em gerações anteriores para que a gente possa estar aqui agora, né? Mulheres falando nos seus pontos de vista, a gente falando de juventude, a gente falando de clima, isso há 20 anos, isso possivelmente não estaria assim tão aberto para todos os públicos, né? Eu estudei jornalismo, me formei há 25 anos. Quando eu me formei, eu queria muito trabalhar na área de clima, mas não tinha lugares que falavam de clima. Pelo menos no meu radar, tinha a National Geographic, que era uma revista de natureza, de patrimônio, falava muito das pessoas, né, da cultura, não era exatamente relacionada a clima. Daí, na faculdade, teve um curso de jornalismo ambiental, era o que mais se aproximava da questão climática. Eu fui fazer faculdade de geografia junto do jornalismo, porque eu queria entrar um pouco mais nessa área, eu achava que eu precisava aprender coisas que tinham a ver com o céu, com a terra, com o mar, com as pessoas, e a geografia, para mim, me pareceu que era mais, que dialogava melhor com esse tipo de... com a vida como um todo, né? E eu sou muito feliz de ter feito geografia, eu acho que é o que hoje é a área que se aproxima muito da sustentabilidade da área climática, né? Mas para ver que eu ainda estou no mercado de trabalho, ainda tenho muitos anos pela frente para trabalhar, mas mesmo assim, na minha formação inicial, eu não tive oportunidade de ter as opções que a gente tem hoje, como os alunos do Fundamental que tiveram essa formação do Perifa Sustentável, por exemplo, ou as oportunidades que a própria YCL oferece hoje, né? Então, eu acho que é muito importante a gente, né, ter essa visão da liderança, né, de ser possível mudar, da gente ser resultado de uma história também, que o que a gente está fazendo hoje, por mínimo que seja, é um passo também para nossos
filhos, nossas filhas poderem também fazer diferente, né? Fazer melhor do que a gente está fazendo, e que, então, nossa responsabilidade é grande de fazer por hoje e de fazer pelo amanhã, e ainda honrar quem veio antes, né? Então, acho que é muito importante mesmo a gente pensar isso nessa visão entre gerações, entre áreas, né, entre as diferentes áreas do conhecimento, como eu falei, de todo mundo ser importante para trabalhar na área do clima, na área da sustentabilidade, e nesse olhar antirracista, como trouxe a Gabi. Então, isso só se dá quando a gente aprende constantemente, né, a mudar nosso discurso, a mudar nosso olhar. E no artigo que eu escrevi, então, né, o título Como Trabalhar para o Enfrentamento das Mudanças Climáticas, esse olhar do trabalho para as mudanças climáticas, eu acho que ele é importante também da gente ter, pensando que todos nós precisamos trabalhar, né? Que, então, o conhecimento é muito importante, mas a aplicação desse conhecimento, e que também nos faz acompanhar 8 horas por dia, 30, 40 anos da nossa vida, né? Que faz a gente conseguir pagar as contas e nos tornar seres humanos melhores, isso é muito bom, né? Quando a gente consegue trabalhar com questões que façam a diferença, que tenham um impacto positivo, real na vida das pessoas. E a OSL procura, então, ter essa abordagem da formação, são 3 pilares. Da formação das pessoas, então, para as pessoas terem conhecimento sobre mudanças climáticas, poderem trabalhar com o clima, então, da empregabilidade, e o terceiro pilar, da atuação em rede, pensando isso que todo mundo precisa fazer junto, né? Então, a gente tem hoje 1.800 pessoas que fazem parte da rede OSL, entre eles o Felipe, que está aqui conosco, né, Felipe? A Bel, que está aqui também, que faz parte da equipe da Yacarana, o Ricardo, muito parceiro, já fez diversas atividades com a gente, o Perifa Sustentável também está em todas as nossas aulas, nossos cursos, né? A Mahayan, parceira da Gabriela, é nossa professora de comunicação das mudanças climáticas. Então, o Ludovino Lopes, nosso professor nas aulas de mercado de carbono, tem as aulas de biodiversidade, de transição energética justa, de liderança climática, comunicação, como eu já falei, oceanos. Então, os diferentes temas relacionados a mudanças climáticas fazem parte das nossas formações para que quem já trabalha em algum tema relacionado a mudanças climáticas possa aprender outro ainda, porque ninguém sabe tudo, né? Quem sabe de economia pode não saber de justiça climática, e vai ser muito importante saber sobre isso para ser uma pessoa e um profissional melhor, né? E assim sucessivamente, quem sabe sobre Amazônia, não sabe sobre necessariamente oceanos, ou vai gostar de ter aula de saberes indígenas, porque vai conseguir se conectar ali com o seu passado. Então, essa junção, né, de a pessoa que passa pela OSL ter uma formação sobre diferentes temas, fazer parte de uma rede de profissionais que queiram trabalhar, aperfeiçoar, como é que fala? Aprofundar ainda mais nas áreas climáticas, e fazer parte de um grupo que goste disso, né? Acredito que seja um olhar muito complementar um ao outro, para as pessoas poderem atuar com alegria, inclusive, né? Porque também isso não é de se jogar fora, né? A gente tem que saber lutar, estar muito firme nas nossas convicções, no nosso dia a dia,
mas tentar fazer isso com leveza e alegria, porque todo mundo quer ser feliz também, né? Quer fazer o bem e quer ser feliz também. Então, acho que isso é muito, muito interessante. Muito importante, eu acho, para mim, isso desse aspecto, né, da alegria. Embora o nome da USL tenha ali o Y da juventude, como eu falei, tem essa importância da intergeracionalidade, né, da gente dialogar com diferentes pessoas mais velhas que têm determinados conhecimentos que se falam com pessoas mais novas e que se falam entre pessoas de diferentes regiões do país, né? Que cada um tem também, complementa os conhecimentos com a sua cultura e com a sua visão, né? Então tem sido muito interessante ver como a tal da juventude, do Y ali, do Youth, do nome da USL, tem dado as mãos cada vez mais a pessoas que querem fazer o curso e que são mais velhas. Então, tem tido tanto a juventude, ali o pessoal dos 20 e poucos anos, quanto quem tem lá mais perto dos 50, que está junto, porque está numa transição de carreira e está num baita desafio para entender determinados conceitos ou determinados desafios que antes não eram dados, como eu dei o meu exemplo ali de 20 e poucos anos atrás, né? Então, isso de ter de tantos jovens se preocuparem com a formação para o clima, quanto quem está em transição de carreira também se preocupar e também poder ter espaço para dialogar, para ser reconhecido como também uma pessoa que tem seus conhecimentos e que eles podem ser atualizados para os desafios atuais, né? Isso eu acho que dá um casamento muito bonito de pessoas que têm diferentes conhecimentos e que podem se complementar, né? Bom, quem quiser fazer o curso da USL, ele está com inscrições abertas agora. O site é o redeosl.org. Tem também nas nossas redes sociais as informações, mas seria ótimo ter vocês presentes, quem tiver interesse. As aulas vão de agosto a outubro, são 20 aulas à noite, terças e quintas à noite. E então a gente pode continuar aí a conversa. Acho que já estourei meu tempo até. Obrigada, gente. Que legal, Bia. Grato por compartilhar aí a visão do Youth Climate Leaders. E acho que posso dizer com segurança aqui que somos todos filhos do ICL aqui, né? Estamos em rede, estamos colocando em prática a rede que vocês criaram com tanto carinho. E esse é um dos produtos da nossa capacitação, fruto da nossa formação com vocês. Deu para perceber já um pouco as relações, interconexões entre cada um dos artigos, né? Fica muito nítido de ver que a falta de uma educação climática nas universidades, por exemplo, né, Ana, dá espaço para que instituições como o Youth Climate Leaders surjam para complementar não só os jovens que acabaram de sair da universidade, mas também as pessoas que estão numa transição de carreira. E o que a Gabi trouxe na questão de uma conscientização nas bases da educação infantil com o clima de... Qual que é o nome? Esqueci agora. Clima de quebrada. Exatamente. Com o clima de quebrada mostram também a oportunidade de levar uma educação antirracista, uma educação climática com justiça social e conscientização para as crianças, né? Então, muito bacana ver esses artigos entrando como se fosse uma engrenagem perfeita. Agora, para a gente rapidamente mudar um pouco da prática para a teoria, Fê, eu vou te pedir para compartilhar sobre o teu artigo com o Luan. Como a gente está dentro de casa, eu estou aqui me segurando para não fazer uma pergunta para elas que me veio aqui na cabeça. Eu queria muito ouvir um minutinho da resposta delas. Se você puder, por gentileza, sacrificar uns 5 minutinhos do seu tempo para a gente dar e rodar as perguntas e respostas, um minutinho, um bate-volta para elas, eu agradeceria demais. Boa noite para você e fala tu. Lógico. Eu também tô, assim, com vontade da gente seguir conversando um tempão. Então, eu vou tentar ser um pouquinho mais breve, só para a gente poder aproveitar isso do diálogo. Enfim, tentando ser bem rapidinho, eu só queria compartilhar que, assim, quando a gente definiu qual que seria o tema da revista,
eu quis propor uma conversa sobre uma disputa que eu passei a sentir que existia entrando no ativismo climático e me familiarizando com o que a gente entende e chama de educação climática. O que eu senti era que havia uma cisão entre educação climática e educação ambiental. Eu sentia que existia uma galera que percebe como a educação climática se soma e é complementar ou até sinônimo de educação ambiental, mas havia uma resistência por algumas pessoas que pensavam que se tratava de uma substituição, sem considerar uma luta histórica, o que não é o caso, na minha opinião. É muito importante reconhecer quem veio antes, sabendo que esses projetos de educação que buscam construir uma ética ambiental, uma ética socioambiental e climática, passaram a ser pensados enquanto um projeto, enquanto educação ambiental, lá no meio do século XX e nas décadas seguintes. Aqui no Brasil, especificamente, a gente tem a PNAE, né, a Política Nacional de Educação Ambiental, que é de 99, que é super importante, e com os eventos que foram acontecendo ao longo do tempo, o que a gente foi vendo nas décadas seguintes é que uma juventude climática se formou, com certeza, fruto em boa parte dessa luta histórica, que passou a propor iniciativas de educação que estivessem mais alinhadas aos seus anseios, que fossem mais atuais, mais atualizadas às discussões, e a gente, me incluindo aí, passou a chamar isso de educação climática, enquanto um processo educacional que segue com essa mesma missão da educação ambiental, de construir uma ética ambiental, mas com uma lente de justiça climática, que até foi dito aqui, a Gabi frisou bastante isso. A gente, quando fala de crise climática, a gente está falando de uma crise social, então não dá para falar de clima sem falar de raça, sem falar de gênero, de orientação sexual, de classe, trabalho, etc. E os projetos de educação climática, eles acabam tendo o objetivo de mostrar como a luta climática ela é interseccional, ela junta isso tudo. Eu acho que essa que seria a diferença, sim, mas, de novo, entendendo isso tudo como complementar ou até sinônimo. Eu já troquei até uma ideia com a Ana da Uniclima sobre isso e eu até acabei colocando uma coisa que ela tinha me falado no artigo com o Luan sobre a Conferência Nacional do Meio Ambiente. Nesse ano, na 5ª Conferência Nacional do Meio Ambiente, a educação ambiental tinha ficado em segundo lugar entre as atividades, as iniciativas apontadas como as mais relevantes. Ou seja, projetos desse tipo, chamados de educação ambiental, de educação climática, de educação ambiental climática, como for, eles são urgentes, independe de como a gente for chamar, e eu acredito que a gente está falando da mesma coisa. A gente tem a mesma missão, e o importante é a gente estar junto, ao invés de disputar um conceito ou outro e trazer uma lente de justiça climática, exatamente, para a gente aplicar no dia a dia, fora, né, depois de passar por esses processos educacionais. E aí, de novo, seja chamando de educação ambiental, ou de educação climática, de educação ambiental e climática. Falando bem rapidinho aqui do que o Luan e eu trazemos no nosso artigo, eu estou bem feliz de ter escrito isso com ele, era uma coisa que eu queria fazer há um tempo, e essa revista, ela oportunizou isso, daí só para registrar, estou bem contente da gente estar dialogando sobre isso aqui, promovendo essa conversa, e eu passo a bola para você de volta, Ricardo. Obrigado. Incrível, incrível, Fê. Gratidão aí por compartilhar o tema do artigo de vocês, que é super relevante também, porque a prática, ela de alguma forma só funciona realmente se a teoria ela vem embasando junto, né? Elas andam paralelo e funcionam bem quando elas estão em perfeita sincronia. Como vocês, convidados, têm a prioridade, eu queria saber, vocês têm alguma pergunta para se fazer entre si, ou eu posso soltar as bombas já direto e cada uma tem 1 minutinho, 2 para responder a pergunta que eu vou fazer? O que vocês preferem? Eu tenho uma pergunta para a Gabi, posso fazer? Com certeza, Bia, fica à vontade. Só vou Gabi, pedir 1 minutinho, 2 no máximo para responder. E aí a gente. Tá bem? vocês têm conhecimento sobre como que aqueles adolescentes que tiveram a formação hoje em dia têm atuado, ou não entendi quantos anos faz que teve o clima de quebrada, e se eles já sabem um pouco os impactos, ou enfim, os próximos passos aí, com essas informações que eles tiveram. O projeto ele foi um ciclo de 3 meses, no final de 2023. Nós fizemos de 23 para 24 foi a intervenção, foi o período de férias escolares, e a gente fez um retorno inicial
no primeiro semestre de 24, para entender algumas percepções qualitativas do nosso relatório. A professora que nos ajudou, inclusive, porque é isso, a Adri, ela aprovou a gente entrar em escola e a gente entrou, tem todo um processo, né, de autorização, mas a professora que realmente esteve com a gente, ela ainda continua apoiando e nos dizendo como que tá. É óbvio que, assim, um ciclo de um curso de 3 meses, o impacto não é revolucionário. Ele precisa ser contínuo para ter um impacto maior. Mas o que a gente tem visto é o ponto que eles tiveram a intervenção, eles têm cuidado com mais afinco até os dias de hoje, e que falar sobre raça tem sido um pouco mais fácil na escola, com outros projetos de outros professores. Então, é óbvio que assim, meu desejo era assim, nossa, agora a escola é uma pioneira em crise e fala sobre. Não, não é desse jeito. Eu acredito que para a gente ter um impacto como esse, a gente teria que ficar mais de um ano com eles e várias séries diferentes. Mas foi uma semente interessante que ajudou outros projetos interdisciplinares dos professores. Mas para mim, o que mais foi interessante de impacto foi a formação com os professores. Depois, conversando com eles no último semestre de 24 do ano passado, muitos deles começaram a absorver as questões ambientais como de forma disciplinar, como professor de geografia, história. Então, é um ganho um pouco mais sutil, não esperado, mas muito significante para a gente, por ser primeiro, inclusive, o primeiro projeto Perifa, que tinha acabado de nascer. Então, para a gente deixa muito feliz. E isso nos ajudou, inclusive, a lapidar para as próximas edições. Boa, bacana, Gabi. A Carmen está perguntando aqui no chat, teve continuidade? Tem continuidade? Previsão de continuidade do projeto do Clima de Quebrada? Não, não houve continuidade, porque na verdade, um capital semente, bem inicial. A gente nem tinha os nossos 3 anos de instituição, então era mais difícil ainda captar na época. Continuidade específica lá no Céu Paz não teve. O que a gente fez no ano de 24 foi amadurecer a linha pedagógica, porque a gente percebeu durante as formações que ficou muitas lacunas. Então, a gente precisou revisitar algumas estruturas, rever como a gente poderia fazer, se de fato fazer uma coisa fora era mais interessante, ou começar uma coisa talvez dentro, uma intervenção dentro da escola. Então, a gente fez algumas escolhas para lapidar a estrutura pedagógica do projeto. E hoje ele entrou no nosso portfólio. Então, quando a gente continua tentando captar de 1000 formas possíveis, assim como várias ONGs, a gente encaminha esse, conversa com parceiros. Inclusive, está aberto, gente. Quem quiser aqui, ó, reviver uma edição 2, estamos aí também. Mas está aí no nosso portfólio lapidado e espero que em breve volte para as ruas. Legal, bacana. Eu ia fazer uma pergunta que talvez não, com certeza vai demandar mais do que 5 minutos aqui. Vou passar então para vocês que comentaram sobre os artigos, se quiserem deixar aí um minutinho de fala final sobre o que vocês imaginam como a educação climática pode transformar o Brasil no curto, no médio, no longo prazo. Podemos começar com quem se candidata. A Ana se candidata? Acho que ela não está querendo falar, Ana. Vou pedir um minutinho para pensar. Tudo bem. Posso tentar. Vamos lá, Bia. Eu acho que a educação climática, ela muda o hoje mesmo, né? Então, já essa aproximação com os temas e a possibilidade das pessoas agirem faz com que a gente veja consequências imediatas, seja com a forma como a gente trata outras pessoas, outros seres e os nossos hábitos e escolhas, né? E isso, a médio prazo, faz com que as consequências, então, sejam vistas e também numa escala maior, pensando nas nossas nossos governantes, né, que podem transformar, de fato, muitas das coisas numa maior escala, faz com que as nossas escolhas também passem por quem a gente vote, né?
queira junto para nos representar. Então, acho que isso também é talvez um médio prazo e longo prazo. Quem sabe a gente fazer uma onda bem grande que então se espalhe para quem hoje ainda não acredita, ou não sabe, ou não entende as consequências do que a gente está vivendo hoje. Então, eu acho que é um movimento essencial de educação, assim como toda educação, né? Tudo na educação é rico, e quando inclui os temas relacionados ao clima, enriquece ainda mais para a melhoria das pessoas e do planeta como um todo, todos os seres, né? Legal, Bia. Valeu. Ana, pode falar? Show. Eu acho que o mais bonito, né, assim, a complexidade da crise climática, ela traz também a solução, sabe, com essa interseccionalidade. Então, eu vejo como políticas pelo, pelas mulheres e pelos povos tradicionais e políticas antirracistas, assim, como que elas podem, as soluções para a crise climática são soluções para outras causas sociais, sabe? Eu acho que e a educação climática, integrando essas coisas, eu vejo que o objetivo final é como que isso que está sendo ensinado pode ser usado para tornar o mundo melhor, sabe? Não só no aspecto ambiental, né? Mas com essas interseções, eu acho que se esse pensamento crítico for ensinado, a gente consegue construir uma sociedade melhor a partir de amanhã, sabe? Legal, Ana. Gabi, quer colocar uma frase final também tua? Eu acho que a nossa crise hoje que nós estamos vivendo, ela acima de tudo é uma crise imaginativa. A gente não consegue imaginar outra forma de futuro ao não ser o que nós estamos vivendo hoje, que é exploratório, de subjugar outras comunidades. E essa crise imaginativa, para mim, ela é uma forma de viver no qual é uma monocultura dos sonhos. Se a gente não consegue imaginar, a gente só planta a mesma coisa e vai criando um lugar árido, vai cansando a terra. Não tem como a gente ficar falando seja qualquer idade, sobre preservação, sobre meio ambiente, sobre justiça socioambiental, se a pessoa está desconectada disso. Então, para mim, eu acho que o primeiro passo é a conexão, a reconexão. E a reconexão com a natureza, ela vem de alguns ganchos. De fato, pisar na terra, mas é ampliar o repertório mesmo. A gente não consegue imaginar outras formas de futuro, outra forma de política, outra forma de incidência, de projeto, de escola, se a gente não tem repertório para ampliar isso. Então, hoje, o conselho inicial, assim, se eu pudesse dar para construir um futuro melhor, assim, que eu estou tentando também, é a gente trocar para ampliar o nosso repertório de imaginação, de criatividade, porque eu não tenho solução. E hoje, olhando relatórios do clima, a gente entende muito a profundidade da ferida, mas a gente não tem hoje uma solução que todo mundo fala, não, vamos lá, vamos embora. Não tem. Então, a gente precisa quase entrar, entender e explicar que estamos no mesmo barco e que esse barco, se de fato é um barco, ele é quase um navio negreiro. Então, a gente não está no mesmo lugar, assim, dentro do barco. Tem também divisões dentro dele. Então, até para começar a dividir com vocês, eu vou deixar algumas sugestões que eu estou usando para ampliar o meu repertório. Mudou muito a minha perspectiva de repensar a sociedade. O livro Design de Culturas Regenerativas, do Daniel, é muito, muito bom, gente. De verdade, assim, é quase uma bússola interessante para a gente olhar criticamente as nossas escolhas como sociedade. Eu deixo também uma Ecologia Decolonial,
que é uma forma de se pensar do Malcolm, é muito, muito legal para entender raça e clima e as questões de desigualdade. E também, talvez, para fomentar um pouquinho mais, o quilombismo do Abdias Nascimento, que é bem interessante para a gente ampliar. Só ler não funciona, a gente precisa trocar e conversar. Ou uma forma de futuro é cooperativo, né? Então, talvez para mim seja isso. Coisa linda. Gente, gratidão por terem colocado a visão das instituições de vocês, as visões pessoais do que vocês pensam. Foi muito rico esse webinar. Dá vontade de continuar falando, dá vontade de continuar trocando para a gente continuar nessa conexão, nessa reconexão. Ah, e vamos colocar em prática aquilo que a gente aprendeu, né? Vamos trazer para a prática aquilo que está na teoria para a gente honrar o nosso tempo e o nosso compromisso e das nossas palestrantes aqui hoje, a gente vai encerrar por aqui, mas fiquem à vontade para escanear aí na tela, no QR Code, o link para o download da revista. Façam as leituras, engajem com a gente nas redes sociais, marquem as nossas convidadas, façam os comentários e a gente vai adorar ouvir do que vocês têm para falar e a contribuir. Só um último lembrete, a próxima edição da revista já está captando pessoas e trazendo contribuições para as escritas. Então, se você se sentiu confortável e de alguma maneira instigado a contribuir numa próxima edição, manda uma mensagem para a gente no contato@iacarana.com, que a gente vai adorar saber qual o tema que você vai escrever sobre. Tá super convidado. Gente, mais uma vez, mulheres, grato por compartilhar, grato por escreverem um artigo e vamos trocando, vamos somando para a gente poder nos reconectar e trazer mais empoderamento e consciência para todo mundo. Gente, boa noite e bom descanso. Até logo. Valeu, gente.